Olá, a paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Estamos estudando os livros poéticos, né? E hoje, aqui no nosso primeiro capítulo, nós vamos falar da busca da sabedoria. Tranquilos? Vamos lá então para os slides. Aqui está, aqui no capítulo 1. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, nós vamos definir o que é sabedoria, tão falado aqui no livro de Provérbios e Eclesiastes, tá ok? Bom, o termo sabedoria, ele tem um significado muito amplo, então ele não restringe a um tema só, tá ok? Primeiro aqui que ele expressa, por exemplo, qualidade ou característica de quem é sábio. Tá? Então, quando nós falamos de sabedoria, é qualidade ou característica de quem é sábio. Pode ser também um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de conhecimentos sobre assuntos diversos, por exemplo, né? Erudição, sabença, saber, sapiência, né? Conhecimento natural ou adquirido das diversas verdades do que se julga verdadeiro. Então aqui está uma variedade aí de significados quando falamos de sabedoria. Tranquilos? Vamos lá então. Os principais termos ligados à sabedoria na Bíblia. A sabedoria, ela é inseparável do conhecimento. Então nós vamos ver que sabedoria é uma coisa e conhecimento é uma outra coisa, mas esses dois termos aqui, sabedoria e conhecimento, eles são inseparáveis. Tal conhecimento deriva da raiz riada, que expressa o conhecimento adquirido de diversas formas pelos sentidos, ok? Explicando aqui bem detalhadamente para você acompanhar aí. E aqui no mundo antigo, né, a sabedoria no mundo antigo, já existia uma longa tradição de literatura, de sabedoria do Antigo Oriente Próximo. Nós temos os egípcios, né, os sumérios, são povos extremamente inteligentes, né, inteiramente sábios nesse período aí. Então há uma quantidade de muito grande de literatura, de sabedoria que sobreviveu e recentemente tem sido acessada por pesquisadores e estudiosos da história antiga. Então, quando se fala de sabedoria, é sabido que esse assunto, né, já é algo lá do Oriente Próximo, né, do Antigo Oriente Próximo, tá ok? Bom, características peculiares da sabedoria bíblica. É importante ressaltar que a sabedoria ela deve ser vista como um fio que prepassa todo o Antigo Testamento, correto? Que nos eventos históricos, na lei, nos profetas e na escatologia, a vontade de Deus, ela é transmitida nos moldes da sabedoria. Então, se percebe que a sabedoria, ela envolve aí toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Bom, aqui no capítulo 2, nós vamos ver então o livro de Provérbios, tá ok? Autoria e datação. A tradição judaica, ela atribuiu a autoria do livro de Provérbios a Salomão. Entretanto, nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Podemos encontrar pelo menos 3 autores citados, que são eles Salomão, Agur e Lamuel. São aludidos, né, coletivamente como sábios, além de uma seção do livro a ser anônima. Então nós temos aqui 3 autores, tá? Salomão, Agur e Lamuel, e
outras partes então são anônimas. E assim, então, está estabelecido aí o livro de Provérbios. Provérbio de Salomão. O rei Salomão, ele foi responsável por compor a maior parte dos provérbios contidos no livro canônico com esse título. A sua forma como um rei riquíssimo e sábio é evidenciado pelas narrativas de Primeiro Reis. Tá? Então Salomão, ele era extremamente sábio, ele era extremamente rico e extremamente afamado por todo o Antigo Oriente. Então a sabedoria de Salomão era algo comentado em todas aquelas regiões, tá? Porque tudo que ele fazia era extremamente sábio, ele era extremamente rico, extremamente afamado por todo o Oriente Médio. E este vasto material produzido pelo rei Salomão aponta para a sua proeminência na composição do livro de Provérbios, assim como a sua seção correspondente ao que podemos chamar de espinha dorsal da obra. Tranquilos até aqui? Sempre recomendo aí aos nossos alunos, né, que acompanham a aula com o seu material didático, seu livro, né, com seu caderno, a sua caneta, para fazer aí as suas anotações, até porque o nosso espaço aqui é bem resumido e não temos aí condições de passar todas as informações do livro, tá ok? Mas o nosso material é muito rico em informação e você deve então acompanhar aí. Já o Salmo de Agur e Lamuel, Agur, filho de Jaque, não é conhecido e tampouco pode ser datado. Tá? Acredita-se que fosse um oficial da corte e não um rei. Tranquilos? Ele defende a sucessão da dinástica, né, e a realeza forte, e aconselha o seu filho Itiel a não ser insensato, que exalta a si mesmo. Olha só. Acerca de Lamuel, filho de Massá, também não temos nenhuma informação, tá? No máximo que seja um rei de Massa, né? E que pode ser uma referência a um clã ismaelita ou de qualquer outro lugar. Prosseguindo então com o nosso estudo. Datação. A questão da datação do livro de Provérbios foi motivo de intenso debate. Alguns críticos atribuem à literatura sapiencial, bem como a presença dos sábios em Israel no período pós-exílico, tá? Período em que os judeus estavam retornando, né, da Babilônia para sua terra, tá, ok? O que colocava em jogo também a autoria salomônica dos provérbios. Contudo, recentemente percebeu-se que essa literatura era um tanto quanto equivocada, tá? Então ela não é do tempo aí pós-exílico. Haja vista que havia evidências de uma tradição muito antiga da sabedoria, não só em Israel, mas em todo o Antigo Oriente Próximo. Tranquilos? Prosseguindo então. Assim podemos datar a maior parte do livro de Provérbios no século X a.C., 950 a.C. aproximadamente. Haja vista que Salomão viveu nesse período. Tranquilos? Os demais capítulos foram incluídos por escribas, tais como os capítulos do 25 ao 29, cujo autor é Salomão, mas foram incluídos pelos escribas do rei Ezequias cerca de 250 anos, aproximadamente 700 a.C., e depois do reinado de Salomão. Prosseguindo aí. A estrutura do livro. A proposta da estrutura do livro de Provérbios pode variar de acordo com a abordagem escolhida para o livro. Alguns autores seguem uma estrutura mais detalhada, levando em consideração a autoria e datação. Entretanto, a maioria dos autores concordam em estruturar o livro de Provérbios em 7 seções, além do título e introdução. Prosseguindo aí. Bom, o livro de Provérbios é um guia
para a vida bem-sucedida. Muito importante para nós lermos, né, essas passagens bíblicas do livro de Provérbios, porque ela tem um guia prático aí para uma vida bem-sucedida. Como aponta Lopes, trata dos assuntos vitais como a língua, o dinheiro, a amizade, a família, o sexo, a tentação, o adultério, a ganância e o poder e os negócios. Então a base para a obtenção da sabedoria prepassa pelo principal livro, o temor do Senhor. Então a gente vai encontrar sempre, né, esta afirmativa de que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E é importante destacar aqui, irmãos, que quando nós falamos em temer a Deus, em temor ao Senhor, isso não significa necessariamente ter medo de Deus. Porque há pessoas que confundem, acham que ter temor é ter medo de Deus. Não. Então o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é apresentar, né, diante dele com admiração, com reverência, reconhecendo que tudo existe, acontece e está ligado, né, a quem Deus é e o que ele faz. Ficou claro aqui? Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim reverenciá-lo, respeitá-lo, né, e ser submisso às suas ordens. Isso sim é temer a Deus. Então, essas pessoas que entram por esse caminho vão alcançar a sabedoria. Amém? Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, vamos ver então a teologia de Provérbios, né? O que Provérbios fala sobre Deus? O livro de Provérbios, sem dúvida, é considerado um livro que ensina uma sabedoria prática, cotidiana. Contudo, quando nós debruçamos na riqueza dos diversos provérbios bíblicos, percebemos que o livro é exatamente teológico. É possível abordar a teologia de Provérbios a partir das categorias da teologia sistemática, que são a teontologia, que é o estudo sobre Deus, antropologia, que é o estudo sobre o homem, e a bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia. Amém, irmãos? Então, a teologia de Provérbios, certo? Apresenta esses assuntos estudados pela teologia sistemática muito claramente, tá? O Deus em Provérbios, a teontologia, né? Então, o livro de Provérbios se refere a Deus pelo menos 94 versículos. Olha a quantidade de versículos que nós temos aí, né, falando sobre o próprio Deus no livro de Provérbios. E pronomes, né, em 11 versículos, 11 versículos nos capítulos 1 ao 9, assim como por outros epítetos em 23 e 11, 24 e 12, e provavelmente 21 e 12, totalizando 100 versículos, certo? Em 915, o que corresponde a mais de 10% dos versículos do livro. Então, não há nenhuma dúvida, né, de que o livro de Provérbios é um livro inspirado por Deus, porque um dos requisitos, né, para que o livro fosse considerado canônico ou inspirado por Deus era saber se o livro ele cita o nome de Deus, o livro fala de Deus. Então, Provérbios, sem nenhuma contrariedade, foi aí aceito pelo cânon das Sagradas Escrituras, tá? Prosseguindo aí, na seção 2, né, o livro se refere quase que exclusivamente a Deus pelo nome de Yahvé, que é o Senhor, né? Ele aparece aí num total de 87 vezes. Que maravilha, né? O livro de Provérbios também apresenta o tema da criação num total de 10 vezes. Olha só, a sua maior ocorrência é encontrada nos Provérbios de Salomão, totalizando aí 5 vezes. Né? Aparece também 2 vezes no prólogo,
uma vez em Salomão, uma vez no poema de Agur, e todos esses textos se referem ao Senhor como Criador, tá? E não há espaço para pensar a criação independentemente da sua atividade. Então o Senhor é o único soberano Criador. Que riqueza, né, irmãos, o livro de Provérbios aí. Bom, o homem em Provérbios, a antropologia, né? Em toda a teologia bíblica, é impossível separar a teontologia, que é o estudo sobre Deus, da antropologia, que é o estudo sobre o homem, tá ok? Na teologia, Deus sempre é comparado analogicamente com o homem e é sempre um contraste entre o homem e Deus. Nessa relação, o homem sempre percebe, ou pelo menos deveria perceber, a superioridade de Deus em relação a eles, bem como a sua dependência dele. Tranquilos? Inspiração, como eu já falei aqui, né? Embora o livro de Provérbios ressalte a autoria de Salomão e outros sábios, é de suma importância ressaltarmos que o livro de Provérbios não é apenas uma coletânea de ditos sábios, criados ou pensados pela mente brilhante de Salomão, certo? Mas os textos inspirados pelo Espírito Santo, dados a ele para transmitir. Bem verdade é que a gente vai ver que Salomão era sábio, estes homens, né, Agur, Lamuel, são sábios, mas o que a gente tem que destacar aqui é que a inspiração de Deus sobre a vida desses homens. E nós temos aprendido na teologia sistemática, né, sobre a inspiração divina, é o sopro de Deus, né? Amém? É como que se Deus estivesse soprando, né, e ele estivesse inspirando e escrevendo pela sabedoria de Deus também. Então a sabedoria do homem aqui é ressaltada, mas a inspiração divina, como a total sabedoria de Deus, recai sobre a vida desses homens para que eles possam escrever as Sagradas Escrituras. Ficou claro aqui? Tranquilos? Então, ao longo dos séculos, inúmeros ditados e provérbios foram compilados e transformados em livros, mas nenhuma coleção é mais importante do que o livro de Provérbios. Tranquilos? Em primeiro lugar, Provérbios faz parte da estrutura e, portanto, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios apresenta muito mais do que ditados, né, astutos com base na investigação de um homem, em sua interpretação da experiência humana. Uma vez que foi Deus quem inspirou este livro, tá, ele faz parte da revelação divina e relaciona as questões da vida humana com Deus e com tudo o que é eterno. Tá? Então o livro de Provérbios é citado no Novo Testamento e, portanto, tem aplicação prática para a vida dos cristãos. Então, Provérbios não é só para aquele pensamento lá do Antigo Testamento, mas é também para os cristãos de hoje, porque o Novo Testamento faz menção do livro de Provérbios. Tranquilos? Canonicidade, né? Já falei aqui sobre o fato de o livro de Provérbios falar muito sobre Deus, então não teve aqui nenhuma dificuldade para acrescentar, né, ou incluir o livro de Provérbios, então, no cânon das Sagradas Escrituras. Tá ok? Então vamos lá. Capítulo 4. Ensino para a vida. Deus e o homem. A compreensão acerca de Deus oferecida no livro de Provérbios já foi discutida no capítulo anterior. Contudo, é importante ressaltar e reforçar que Deus não é um assunto secundário no livro de Provérbios. Tá? Antes, é um tema principal e fundamental para alcançar a sabedoria, como já dissemos aqui. Prosseguindo. Todavia, os principais assuntos encontrados em Provérbios estão relacionados com o homem, em especial sua capacidade de alcançar a vida. Consequentemente, a sabedoria, sem voltar-se para Deus, fonte
de ambas, né? Então, quer dizer, Provérbios ressalta o declínio do homem e suas imperfeições, pois somente em Deus, né, que é o princípio e o fim da sabedoria, alcançamos a vida em abundância. Amém, irmãos? Então, fica muito claro essa questão de que uma vida, né, sem Deus é uma vida para um declínio, imperfeições. Mas à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós nos voltamos a Deus, né, nós alcançamos essa sabedoria em abundância. Tranquilos? Insensatez. Em Provérbios nós encontramos o insensato com vários nomes, alguns deles são utilizados de forma intercambial. Por exemplo, o primeiro deles é simples. Temos, além de simples, outros 3 termos que em Provérbios são traduzidos por insensato, que é o Késil, Ívil e Nabal. Késil ocorre 50 vezes no livro e pode designar o imbecil, o estúpido ou obstinado. Olha só. E ele não procura com paciência a sabedoria. Tá? Esse estúpido aqui, esse imbecil, né, obstinado, ele não procura com paciência a sabedoria. E pelo contrário, devido à sua impaciência, acredita que ele, né, ou a sabedoria, é objeto de compra. Como aconteceu lá com aquele mágico Elimas, né? Queria oferecer dinheiro para comprar os dons de Deus. Amém, irmãos? O Provérbios também fala do preguiçoso, né? Então a figura do preguiçoso em Provérbios, ela é desenhada de forma satírica, né? A sua preguiça é extrema e ele é descrito como preso à sua cama, assim como um gozo são as portas. Olha só o que o provérbio vai falar, né, em relação à preguiça. Ele vai falar que assim como a porta ela é ligada ali àquelas dobradiças e ela se move de um lado para outro, mas não sai do seu lugar. Então a comparação que o autor aqui do provérbio faz em relação ao preguiçoso é aquele que se vira para a cama de um lado e do outro, mas não move, não sai do lugar. Entendeu? Assim como dificilmente, né, começa algo, certamente não termina o que começa. Interessante, né? A sua caça apodrece antes de se preparar. A sua refeição esfria antes de comê-la. Então por isso a vergonha é o seu caminho, pois é mais preguiçoso que as formigas, que não precisam de fiscal, pois sabe dos esforços que devem ser feitos pelo bem-estar. A coroa do trabalho árduo realizado. Ele, preguiçoso, porém, precisa ser cutucado para se movimentar. Então veja bem que Provérbios dá, né, algumas recomendações muito importantes para a nossa vida. Então é muito bom ler o livro de Provérbios. Sobre a família. O que Provérbios fala sobre família? Embora no Antigo Oriente Próximo a poligamia fosse regra, em Provérbios encontramos recomendações para a união entre um homem e uma mulher. Ambos têm a tarefa de ensinar as crianças a falarem a mesma língua, na educação dos filhos. Na sabedoria feminina é depositada a estabilidade da família, olha que interessante, bem como a arte, a administração do comércio e da orientação, trazendo fama para si e para a sua família entre os vizinhos. Então você percebe que dá aí uma orientação prática em todas as áreas da nossa vida, né? Provérbios ressalta a relação entre pais e filhos, tá? Dizendo que o pai tem por obrigação instruir o filho no caminho que deve andar, e disso depende não só o presente, mas também o futuro. Muitas recomendações práticas, né? E então aqui nós encerramos a nossa aula, tá? E na semana que vem nós
voltaremos aí com a nossa última aula e depois então desta última aula já vou liberar para vocês alunos aí a nossa prova. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus.